Olá, povo de Deus, é uma alegria estar com vocês. Hoje nós começamos uma série de vídeos falando sobre inúmeros temas. Os primeiros temas que nós iremos abordar, a qual eu irei abordar para vocês, são esses temas mais apologéticos, que vai esclarecendo a fé. Coisas que nos perguntam, pessoas de outras denominações, dúvidas que muitas vezes são simples, mas que vão nos confundindo. Uma das dúvidas é: católico pode usar imagem ou não pode? O que você acha? É idolatria, é errado, é pecado ou não? Já vou respondendo que não. A fé católica vai nos ensinando que as imagens, elas nos ajudam a rezar. Santa Teresa, ela dizia que quando ela olhava para o crucifixo, ela conseguia mergulhar em oração. Então, muitas vezes as imagens foram usadas pelos santos como um meio poderoso de oração. Então, essa é a primeira ideia que eu queria passar. Se os santos, esses grandes homens e mulheres de Deus, conseguiram ser mais íntimos, mais amigos de Deus, usando as imagens, os ícones, não tem como ser errado. Porque a grande escola do Evangelho, a grande escola da santidade é a vida dos santos. Esse é um dos motivos. Outro, nós podemos ver a Bíblia. A Bíblia muitas vezes é mal entendida e ela é mal interpretada. Existe uma hermenêutica muito confusa de alguns irmãos, até protestantes, que eu amo muito, mando um abraço para eles, porém discordo e a igreja discorda de certas posturas. Por exemplo, quando fala que a Bíblia proíbe as imagens, não. A Bíblia proíbe, sempre proibiu e vai proibir a idolatria, os ídolos. A Bíblia, na sua língua original, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, sempre proibiu o uso dos ídolos. Lá em Êxodo 25, versículo 4, vai falar: não farás para ti imagem nenhuma do que está sobre o céu, do que está debaixo das águas, sobre a terra. Vai citando dessa forma. Eu não estou citando na íntegra, mas vai condenando esses ídolos. Aí usam para nos acusarem que nós somos idólatras, usando esse versículo, Êxodo 20, versículo 4. E esquecem que no versículo 3 já existe uma chave de leitura para o texto. Não terás outros deuses. E esses deuses quer dizer ídolos. Então o versículo 4 só pode ser entendido quando se lê o capítulo todo, o capítulo 20. Então a proibição lá é: não terás outros deuses, no versículo 3. Não farás para ti imagem nenhuma de quê? De deuses, que o versículo 3 fala. No mesmo livro, Êxodo 20, versículo 4, proíbe essa imagem de ídolos, essas imagens de ídolos. Mas em Êxodo 25, 18, o Senhor vai pedir que possa se construir imagem de querubins, de bois, de leões, de palmares. Êxodo 20, versículo 18, 5 capítulos depois. Também nós vemos em Números 21, quando o povo começa a reclamar de Deus, reclamar do que estava acontecendo, o povo permite um castigo onde várias serpentes venenosas vêm picar o povo, e o povo começa a ficar doente e a morrer. Moisés intercede a Deus pelo povo, pede perdão pelo povo, e o Senhor, sempre agindo de misericórdia, o que ele faz? Pede que Moisés construa uma serpente de bronze e coloque num poste, numa haste bem alta. E quem olhasse para a serpente seria curado. E o povo que era picado pela serpente venenosa, ao olhar para a serpente de bronze, era de fato curado. E o veneno ia embora. Jesus, lá em João 3, ele vai falar com Nicodemos e ele vai pegar essa passagem de Números 21 e falar: assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será também levantado. Ou seja, aquela serpente de bronze, ela já apontava, ela já simbolizava Jesus Cristo, que ia morrer na cruz. E ao morrer na cruz, ele que era tido por maldito, porque Deuteronômio vai falar que quem morre na cruz é maldito, e outros livros da Bíblia também. São Paulo vai retomar falando isso, que o Senhor se fez maldito por nós, porque todos que eram excluídos da sociedade como assassinos, o Império Romano queria apagar a vida deles, a lembrança, fazendo como? Colocando a morte pior que tinha, mais degradante, mais vergonhosa. Qual era essa morte? A morte de cruz. Então,
Jesus pega essa passagem de Números 21 e diz que essa passagem está falando de quem? Dele. Porque o povo começa a achar que Jesus é como essa serpente maldita, como essa pessoa venenosa que trouxe veneno para o povo. Mas o Senhor vai mostrar que não, eles se enganaram. Ele é aquele que é a cura, que é a salvação, que é a libertação. Então a cruz, que é essa haste levantada. Então todos que olham para Jesus na cruz são curados, libertos, salvos do veneno do pecado. Então é usado uma passagem onde fala muito claro da serpente de bronze para apontar para Jesus. É uma visão cristológica. E o que acontece? As pessoas depois, como é o que nós fazemos, começam a achar que quem estava curando era a serpente de bronze. E não era. E eles começam a querer adorar quem? A serpente de bronze. E depois essa serpente vai ser quebrada, porque transformaram algo que era um sinal que apontava para Deus num ídolo. E é isso que nós fazemos muitas vezes. Deus nos dá algo que é uma bênção para nós e nós transformamos aquilo num ídolo. Deus nos dá uma namorada, que é uma bênção, e a gente transforma aquela namorada em quê? Em ídolo, coloca no lugar de Deus. Deus nos dá um carro, um exemplo, nos dá a graça de trabalhar e comprar um carro. E nós começamos a usar aquele carro como ídolo. E começamos a pecar usando aquele carro. Deus vai nos dando um cargo numa empresa. E é algo bom. E a gente começa a usar aquele cargo de forma não inteligente. Começa a idolatrar o emprego, o cargo, o dinheiro. Então tudo isso é idolatria. Padre Zezinho tem uma frase muito bela. Ele fala o seguinte: eu tenho uma faca e eu não sou assassino. Eu tenho um fósforo e não sou um incendiário. Eu tenho uma imagem e não sou um idólatra. Então, é como eu uso aquilo que vai ser idolatria. Então, todas as vezes que a Bíblia condena as imagens, são imagens de ídolos. Em Isaías, tem uma passagem que condena, né, as procissões dos ídolos, não é das imagens em si. Mesmo que a tradução esteja falando de imagem, o certo é falar ídolo. É interessante também que o Salmo 115 vai falando sobre os ídolos. Tem boca e não pode mastigar, tem nariz, não pode cheirar. Vai falando desses ídolos que têm todos os sentidos e não podem usar esses sentidos. E o Salmo vai falar: semelhante se tornam aqueles que o fabricam e o adoram. Ou seja, quem fabrica o ídolo e quem adora se torna também algo morto. Mas a Bíblia nunca condena as imagens. Por exemplo, 1 Reis 6:29 manda fazer imagens. 1 Reis 7:29 manda fazer imagens. Êxodo 25:18 manda. Crônicas também. Êxodo capítulo 31, do 1 ao 5. Manda fazer também imagens. Algo que a gente deve entender é que os santos sabiam diferenciar muito bem o que era idolatria. Por exemplo, quando pegava um santo e falava assim: você vai adorar esse ídolo. Ele falava: eu morro, mas eu não adoro. Pode me queimar, pode me cortar, pode me matar, pode me jogar para os leões, eu não vou adorar. Mas esses mesmos santos que não se dobravam para os ídolos, que não adoravam imagens de deuses falsos, esses mesmos santos tinham imagens em casa, mas não eram de deuses. Então eles sabiam diferenciar o que era um ídolo e o que era uma imagem. Nós devemos também saber diferenciar isso. O que acontece é que nós, às vezes, fazem uma lavagem na nossa cabeça. E nós achamos: eu não posso mais usar imagem, antes eu achava que podia. Não, pode e deve. Isso é uma doutrina da igreja, é correto. O Concílio Vaticano II fala sobre isso. O Concílio, se eu não me engano, de Nicéia II, não o primeiro, né? 700, se eu não me engano, 81, não lembro a data direito. Mas São João Damasceno vai lutar muito contra a heresia dos iconoclastas, onde as pessoas queriam destruir as imagens. E aquele grande santo, doutor da igreja, ele luta para defender as imagens. Você acha que um grande santo, doutor da igreja, ia defender as imagens se fosse algo errado? Claro que não. Algo que nós podemos falar ainda sobre as imagens, muito belo, é que elas são usadas como uma forma de nos levar a uma meditação mais profunda. Eu tive uma experiência bem interessante. Eu estava preparando uma pregação para o Clube da Paz na TV. E eu ia pedindo: Senhor, eu sei várias histórias de santos que tiveram experiência com a imagem. Viram
a imagem do crucificado sangrar, a imagem de Nossa Senhora aonde saía o ícone, né? De Nossa Senhora onde saía o óleo, aquele óleo curava as pessoas. Várias dessas histórias reais eu sei, mas eu queria, Senhor, ouvir de alguém uma história atual. Aí eu estava no ônibus, mais o Yuri, o seminarista Yuri, e começamos a falar sobre as imagens, a beleza, a importância dos ícones. E uma mulher falou assim, eu queria falar com vocês. Aí ela falou assim para mim, eu era protestante há 15 anos e meu filho adoeceu, eu primeiro adoeci, meu filho não, meu neto adoeceu também, eu comecei a deixar de ir para a igreja, os irmãos começaram a me cobrar, mas acabaram não me visitando e cobravam muito a minha presença. Um dia me convidaram para uma missa com o padre Antônio Furtado, e lá alguém rezou por mim durante a missa, na hora da adoração ao Santíssimo, e proclamou a cura do meu neto. Eu depois comecei a ouvir novamente a rádio 690 AM Shalom, e também proclamaram a cura do meu neto. Só que a pessoa proclamou que o meu neto ia ser curado através de uma imagem de Nossa Senhora. Como ela era protestante, ela falou que eu não sei nem quem é Nossa Senhora de Fátima, ela nem sabia que imagem era essa. Aí ela falou, Senhor, eu não vou beijar uma imagem não. E nem Nossa Senhora de Fátima, não sei nem que imagem é essa. Aí ela foi, saiu um pouquinho, pediu a luz a Deus, que Deus iluminasse ela. Aí no caminho ela encontra uma imagem. De quem era a imagem? De Nossa Senhora de Fátima. E como que ela soube que era a imagem de Nossa Senhora de Fátima? Porque tinha um nome. Imagem de Nossa Senhora de Fátima. Não imagem, mas tinha Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Ela beijou a imagem. Quando ela chegou em casa, o netinho dela, que sempre, muitas vezes ele desmaiava quando ia brincar, ele tinha 5 anos, né? Ele ia brincar no pula-pula, passava 2 minutos e já desmaiava. Ela falou assim para ele, meu netinho, vamos brincar hoje? Ele falou, vó, mas eu estou doente. E ela falou, não, você está curado. E quem me curou, vó? Foi Jesus e Nossa Senhora. E ela me falou que já estava com mais de 5 anos e o neto dela não deu mais desmaio. O marido dela não queria se casar na igreja, eles eram juntos há muitos anos. E através daquele beijo da imagem, da devoção à Nossa Senhora, o marido dela chamou ela para casar. Então é uma experiência muito bonita. Então nós não podemos achar que, como alguns falam, né, a imagem tem um demônio dentro. É uma grande mentira. Quando a Bíblia fala que existe por trás dos ídolos, os demônios, é dos ídolos, não é das imagens da Igreja Católica. Embora os macumbeiros usem imagens da Igreja Católica na macumba. Mas se eu usar a Bíblia na macumba, a Bíblia vai deixar de ser Bíblia? Não. Apenas está sendo usado no local errado, da forma errada. Mas as imagens são algo sagrado. Principalmente quando elas são bentas, né? Elas são sacramentais contra o demônio. Várias pessoas testemunham que quando nos exorcismos, quando o padre exorcista vai exorcizar uma pessoa endemoniada, possuída pelo demônio, e quando usam uma imagem, o demônio fica com ódio da imagem. O demônio vai ter ódio de algo que já é dele? Não. A imagem é algo que lembra o poder de Deus. Então o demônio tem muitas vezes medo daquela imagem. Não pela imagem em si, mas porque ela foi abençoada. Então ela é um sacramental contra o poder do mal. Isso é o poder de Deus através das imagens. Eu não estou aqui colocando as imagens no lugar que ela não deve estar, não. Deus tem o seu lugar, Maria tem o seu lugar, os santos têm o seu lugar e a imagem tem os seus lugares. Se ficou alguma dúvida, eu deixo para você o meu número de contato. Você pode entrar no Face aí, Osés Oliveira. Você pode entrar no meu WhatsApp 9157-6382. Estou à vontade para que você possa tirar outras dúvidas comigo, tá bom? E vamos debater outros temas. Vocês podem também optar por temas mais legais, temas jovens, temas sobre a vida dos santos, Nossa Senhora, purgatório, tema bíblico, o que vocês jogarem nós podemos... sobre namoro, castidade, sexo antes do casamento, como usar as redes sociais, o dom de línguas, o dom de cura, o dom de milagre, falsas doutrinas, todos esses assuntos. Fui!